Olá pessoal, tudo bem? Professor Bulinho na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo aqui no nosso módulo que está tratando da parte de operações com números racionais. A gente está focado aqui agora na parte de números decimais, e aí nesse bloco eu vou relembrar com vocês como que a gente procede, que linha de raciocínio que eu tenho que seguir para trabalhar com adição e subtração de números decimais. Vamos dar uma conferida comigo? Bora lá! Cintos apertados e bateria nos 330, estou te esperando então. O procedimento está aqui, ó. Para adicionarmos ou subtrairmos números decimais, primeiro nós vamos colocar vírgula debaixo de vírgula. E depois nós vamos adicionar ou subtrair como se fossem números naturais. Então, o segredo, se é que a gente vai entender isso aqui como um segredo, né? Mas o que é fundamental para você conseguir fazer um cálculo correto de adição e subtração de números decimais é que você entenda que você vai ter que colocar vírgula embaixo de vírgula, perfeito? Então aqui, dá uma olhada nesse meu primeiro exemplo, ó. 25,7 menos 13,92. Ah, peraí, vamos falar bonito, que esse negócio de 25,7, 13,92, a gente pode falar de uma maneira aqui um pouquinho mais rebuscada, né? Vamos tirar uma onda, ó. 25,7, a leitura correta que a gente faz desse número aí é que ele corresponde ao 25 inteiros e 7 décimos, perfeito? 25,7, lembre-se, como o meu número acabou aqui com uma casa decimal, a leitura que eu faço ali termina com a palavra décimos. Então são 25 inteiros e 7 décimos, dos quais eu vou ter que tirar 13 inteiros e 92 o quê? 13 inteiros e 92 centésimos. Como aquele meu segundo número terminou na segunda casa decimal, a leitura que eu faço finaliza com a palavra centésimos. Então é isso. Eu tenho que fazer 25 inteiros e 7 décimos menos 13 inteiros e 92 centésimos. Vírgula embaixo de vírgula. Então aqui, bora organizar. 25,7 menos 13,92. Vírgula embaixo de vírgula, a gente vai permitir aqui que vocês igualem as casas. Então, de novo, uma vez colocadas, né, vírgula embaixo de vírgula, eu preciso que vocês fiquem atentos porque vocês não fazem ideia da quantidade de candidatos que na hora de uma prova que tem que passar por um cálculo semelhante a esse, vocês não fazem ideia da quantidade de gente que chega e fala assim, ah, professor, baixei o 2, e aí 7 menos 9 não dá, e aí segue a vida como se esse 2 pudesse ficar por aqui, meu amigo. E como assim? Peraí. Aqui você tem que se lembrar que o 25,7 é como se ele fosse um 25,70, perfeito? E aí o que foi colocado aqui é o seguinte, olha, quando a gente tem vírgula embaixo de vírgula, a partir do momento que eu faço isso, eu adiciono ou eu subtraio como se eu tivesse aqui números naturais. Então, agora que eu igualei, que eu coloquei vírgula embaixo de vírgula, é como se eu tivesse que subtrair aqui 1.392 de 2.570. Então, na hora de fazer 0 menos 2, como não dá, eu tenho que vir aqui. Lembra daquela história de pegar um emprestado, aquele emprestado que você geralmente nunca devolve? Mas é isso, né? Você está a vida inteira aí pegando emprestado. Mas é isso, não dá para simplesmente chegar e baixar o 2. 0 menos 2 vai dar 2? Como assim? Não faz sentido. Então é a ideia de que, como eu não tenho, eu vou na outra unidade buscar o que eu preciso. Perfeito? Então agora, bora lá. 0 menos 2 não dá? Venho aqui e tomo emprestado. No lugar do 7 eu fico com 6, e aí 10 menos 2 vai ter que dar 8, ok? 6 menos 9, como não dá, 6 menos 9, eu venho e busco emprestado. Então aqui, olha, isso aqui vira 4, e aí esse 6 acaba se transformando em 16, ok? 16 menos 9 vai ter que dar 7. Daí eu passo a ter 4 menos 3, que vai ter que dar 1, e 2 menos 1, que também vai ter que dar 1. Conclusão, essa minha diferença aí fecha em 11 inteiros e 78 centésimos, perfeito? 25 inteiros e 7 décimos, menos 13 inteiros e 92 centésimos, acabam resultando aí em 11 inteiros e 78 centésimos. Ah, só um detalhe, professor, aqui eu fiquei na dúvida sobre qual que seria a leitura correta. Eu faço a leitura como 25 inteiros e 7 décimos, ou como 25 inteiros e 70 centésimos.
vai dar tudo na mesma, tá bom? É como se fossem leituras equivalentes, porque esse zero que eu acrescento aqui no fim não faz diferença nenhuma para mim. Falar de 25,7, falar de 25,700, falar de 25,7 mil, falar simplesmente do, né? Os zeros que eu acrescento ali depois da vírgula, eles não fazem diferença. Então, eu posso ler esse número tranquilamente, como 25 inteiros e 7 décimos, como sem problema nenhum. Eu poderia fazer a leitura dele como 25 inteiros e 70, só que aí se for 70, vão ter que ser 70 centésimos, perfeito? É correta do mesmo jeito, tá bom? Então tá aqui, gabarito correto para essa, 11,78. Aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Pra gente aqui, como forma de treinamento, eu sempre falo que essa sempre foi uma experiência do Bruno Lima, pessoa física, não o professor. Do Bruno, como você aí, como aluno. O que eu sempre me habituei muito a fazer na matemática? Em situações como as de vocês mesmos, de prova, ensino fundamental, ensino médio, na vida de maneira geral, né? Eu sempre fui muito de conferir se o resultado que eu tinha encontrado estava certo ou não. Então, pra gente aqui, como forma de treinamento, como que você confere se essa sua resposta aqui está certa ou não? Você pode usar o que lá atrás, antigamente, a gente chamava de prova real, né? Isso é do tempo aí que a gente falava sobre a prova real? Pois é. É um processo que te dá aí uma certeza se você procedeu com o cálculo de maneira correta ou não. Então, como que eu faço para conferir se a minha resposta realmente seria o 11,78? Você pode fazer o caminho contrário, ou seja, pega o 11,78 e soma com 13,92. Olha, 11,78 e soma com 13,92. Porque aí, se você aqui tiver cometido algum vacilo, essa prova tem tudo para te mostrar um possível erro. Se você somar esse cara com esse e não voltar aqui, é porque você fez alguma conta errada. Ou na sua prova, claro, ou aqui, certo? Que é onde talvez a gente tenha mais chance de ter tido algum erro realmente. Então, somando isso aqui, a gente fica com 8 com 2, que vai ter que dar 10. E aí vai 1. 1 com 7 vai dar 8. 8, se eu for somar com 9, vai ter que dar 17. E aí vai 1. 1 com 1 vai dar 2. 2 com 3 vai ter que dar 5. E o 1 com 1 vai ter que dar 2. Chegamos aqui então a 25,70, que era o número que a gente tinha aqui inicialmente, né? Mesma coisa que o 25,7. Fechado? Então aqui, olha, a diferença 25,7 menos 13,92 acaba me levando para o 11,78. E uma forma que eu tenho de conferir se essa minha resposta está certa ou não é fazer o caminho inverso. Pego o 11,78, soma com 13,92 e veja se chegou ali no 25,7. Como foi o caso, sinal então de que essa minha continha está correta. Bora dar uma olhada em mais um exemplo. Dá uma olhadinha nessa que está aqui, olha. Menos 4,08 mais 2,3 menos 5,017 mais 14,78. Vamos fazer essa leitura aqui de maneira formal. Olha, menos 4,08 é como se fossem menos 4 inteiros e 8 o que, gente? 8, como eu parei na segunda casa, seriam 8 centésimos, ok? Menos 4 inteiros e 8 centésimos. Mais 2,3 é como se fossem 2 inteiros e 3 décimos. Menos 5,017 é como se fossem menos 5 inteiros e 17 o quê? 17 milésimos. Como eu parei ali na terceira casa, eu estou na casa dos milésimos. Mais 14,78, que é como se fossem 14 inteiros e 78 centésimos. Parei na segunda casa, estou na casa dos centésimos. Como que eu vou fazer esse cálculo aqui? Ora, eu posso trabalhar como a gente faz com números inteiros. Primeiro eu vou juntar aqui as parcelas que são positivas, olha. Vou juntar o 2,3 com 14,78. Essas parcelas que são positivas, o que a gente faz? A gente mantém o sinal e soma. Então eu vou juntar o 2,3 com 14,78 e vou somar. Então tá aqui, olha, 2,3 eu vou somar com 14,78. Perfeito? Na hora de você fazer a soma, é a mesma ideia. O que você pode fazer? Iguala as casas. Então o 2,3 na realidade é como se ele fosse 2, o quê? Como se ele fosse 2,30. E aí a gente soma. 0 com 8 vai ter que dar 8.
3 com 7 vai ter que dar 10. E aí vai 1. 1 com 2 vai ter que dar 3. 3 com 4 vai ter que dar 7. E aí a gente vai baixar aqui 1, certo? Então, como é uma adição, eu coloquei vírgula embaixo de vírgula. Aquele 2 inteiros e 3 décimos acabou se transformando em 2 inteiros e 30 centésimos. Tudo perfeito, somei. Colocando vírgula embaixo de vírgula, cheguei ali nos 17,08. Então, 2 inteiros e 3 décimos adicionados a 14 inteiros e 78 centésimos, eu acabo chegando em 17 inteiros e 8 centésimos. Então tá aqui, olha, 17,08, ok? Já com relação às parcelas negativas, o que eu vou fazer? Eu vou manter o sinal, que é o negativo, só que eu vou somá-las também. Só que como é soma, é vírgula embaixo de vírgula. Então eu vou ter que pegar aqui, olha, o 4,08 e vou somar com 5,017. Ok? 4,08 somado com 5,017. Vou igualar as casas. Como ali o 0,17 tem 3 casas, vou acrescentar aqui mais um zero e aí eu passo a ter 0,80. E aí somando, 0 com 7 vai ter que dar 7, 8 com 1 vai ter que dar 9, 0 com 0 vai dar 0, 4 com 5 vai ter que dar também 9. Então a gente passa a ter aqui 17 inteiros e 8 centésimos menos 9 inteiros e 97 milésimos. Agora, como que eu faço para determinar o sinal da resposta? Ah, mais com menos dá menos. Calma, não confunda as coisas. A gente não está falando aqui de multiplicação. A gente está falando aqui de adição e subtração de números racionais. Então, prevalece a ideia de que o sinal é o sinal do maior em módulo. E a partir daí a gente faz a diferença, certo? Até porque aqui, olha, eu tenho uma parcela positiva, mas eu tenho um gasto aqui, eu tenho uma parcela negativa. Então, a gente agora tem que proceder com essa diferença. 17,08, se eu for tirar 9,097, vamos montar essa continha aqui, olha. 17,08 menos 9,097. 17,08 menos 9,097. Como que eu faço essa diferença? Cuidado principalmente na subtração, com essa ideia de igualar as casas. Na adição, isso é menos perigoso. Porque na adição é como se, de certa forma, você fosse baixar ali o 8. Porque aí é como se você estivesse somando 0 com 8, que vai ter que dar 8. Então aqui na adição, nem dá tanto problema você, porventura, esquecer de igualar as casas. Agora na subtração dá ruim. Ah, eu baixei o 7. Aí baixou o 7, perdeu completamente aqui a jogada. Porque não é para baixar o 7. É para lembrar que a gente vai igualar aqui colocando 0. E a partir daí, então, o que eu faço é isso, olha. É pegar emprestado e deixar indicado 10 menos 7. 10 menos 7 vai ter que dar 3, ok? Aqui, no lugar do 8, vai ter ficado o 7. Então veja, 7 menos 9 não dá. Então aí eu vou pegar emprestado. Só que aí se eu vier pegar emprestado aqui, olha, aqui não tem. Então onde eu recorro? Eu recorro a esse 7, que vira 6. Aí ele manda 1 ali para o 0. Então aqui eu fico com 10. Só que aí lembra, eu estou tentando fazer 7 menos 9 e não está dando. Então eu vou recorrer aqui, olha, esse 10 vira 9 e aí esse 7 vira 17. Então cuidado com essas jogadinhas aqui. Vou fazer de novo para não ter dúvida nenhuma, hein? Brunão, você acredita que eu me embolei com isso? Eu acredito. Fica tranquilo, tá bom? Se passou direto aí, leso, maravilha, nesse ponto que eu preciso que você esteja mesmo. Mas ó, ali, 10 menos 7 deu 3. Então aqui no lugar desse 8 já tinha ficado 7. Só que aí o 7 menos 9 não dá. Vou pegar no 0. Pô, mas o 0 não tem. Então busca lá no 7. Esse 7 vira 6. Esse 0 vira 10. E aí agora sim, aquele 7 menos 9, eu pego um aqui, fiquei com 9 e agora eu estou aqui com 17. Então organizando a gente fica com 17 menos 9 vai ter que dar 8. 9 menos 0 vai ter que dar 9. E o 16 menos 9 vai ter que dar 7.
Perfeito? A nossa resposta tem que ser essa aí, olha. 7 inteiros, 983 o quê? 7 inteiros, 983 milésimos, tá bom? Como a gente terminou aqui na terceira casa, a gente tem que chegar aqui na casa dos milésimos, ok? Maravilha. Então, ó, tá aqui. Brunão, por que você somou mesmo o 4,08 com o 5,017? Eles não estão aqui como negativos, é porque são duas parcelas negativas. Entenda isso aqui como gastos, tá bom? Se eu gastei 4,08, se eu gastei 5,017, qual foi o meu gasto total? Menos 408 menos 5017, concorda que apesar de serem gastos, eu vou ter que somá-los? Sinais iguais, a gente mantém o sinal e soma, perfeito? Para eu descobrir qual que é o meu total de negativos. Então a gente viu que ao todo de negativos eu tinha 9,097. E aí agora no fim a gente vê para que lado que a balança está pesando mais. 17,08 menos 9,097, a gente acaba chegando aqui em 7,983. Ok? Maravilha, passamos aqui pela letra B, vem comigo que eu não te dou sossego nessa não. Tem mais, Bruno? Tem. Bora treinar aí com adição e subtração de números decimais, porque isso é com certeza importantíssimo. Então dá uma olhada aqui, olha. 1 menos 0,63 mais menos 0,47 menos mais 1,9. Lembrar que como aqui a gente tem parênteses, sinal de menos na frente do parênteses pede a troca do sinal do que está dentro. Então aquele menos 0,63, ele vai acabar se transformando em 1 mais 0,63. Então vai ficar aqui, olha, 1 mais 0,63, ok? Mais menos 0,47. Como ali eu tenho um sinal de mais, então a gente acaba colocando, simplesmente repetindo o sinal do que está dentro. Então eu fico aqui com o menos 0,47 e o menos mais 1,9. Menos mais 1,9, eu acabo colocando aqui menos 1,9, porque aí esse sinal de menos que está aqui, olha, como ele precede esse parênteses, ele acaba pedindo a troca do sinal do que está aqui dentro. Então aquele mais 1,9 acaba se transformando em menos 1,9, fechado? Então o que aconteceu aqui? Ó, esse menos 0,63 virou mais, porque ele tinha aqui um sinal de menos na frente. O sinal de menos na frente do parênteses vai pedir a troca do que está dentro. Menos 0,63 virou mais 0,63. O menos 0,47 teve o seu sinal mantido, porque ele tinha sido precedido aqui por um sinal de adição, ok? E o mais 1,9, ele se transformou em menos 1,9, porque como aqui eu tinha um sinal de menos na frente, o sinal de menos exigiu a troca do que estava ali dentro, ok? E aí, gente, começa. Eu tenho parcelas aqui positivas e parcelas negativas. Então, de positivas, eu tenho ali, olha, o 1 somado com 0,63. E olha, gente, cuidado. 1, se eu for somar com 0,63, podem acreditar, é muito comum a gente pegar alguns de vocês aí colocando que a resposta foi 0,64. E é porque vai no automático, mas a gente tem que organizar aqui a ideia de acordo com o procedimento de cada operação. A adição de números decimais, gente, é vírgula embaixo de vírgula. Então aqui, você não vai somar o 1 com o 3 para chegar em 0,64, porque aqui você não está colocando vírgula embaixo de vírgula, certo? O 1 é como se fosse 1,00, que você vai somar com 0,63. E aí você chega então em 1,63, certo? Porque aí 0 mais 3 vai dar 3, 0 mais 6 vai dar 6 e 1 com mais 0 vai ter que dar 1. Então 1 somado com 0,63, 1,63, ou o inteiro e 63 centésimos. Agora, menos 0,47 menos 1,9. Menos 0,47 menos 1,9, observem, como eu tenho aqui, olha, dois negativos, o que eu faço? Eu vou manter o sinal de menos e vou somar essas parcelas, porque números com sinais iguais eu mantenho e somo. Na adição e na subtração a regra é essa. A gente mantém e soma, ok? Mantém o sinal e soma. Então eu vou somar o 0,47 com o 1,9. 0,47
Se você for somar com 1,9, observem, o que a gente vai encontrar aqui? 7 com 0 vai ter que dar 7. 4 com 9 vai ter que dar 13, e aí vai 1. 1 com 1 vai ter que dar 2. Então, o 0,47 somado com 1,9, igualando as casas e colocando vírgula embaixo de vírgula, eu estou chegando aqui em 2,37. 2 inteiros e 37 centésimos, ok? Conclusão, qual que vai ter que ser o sinal da minha resposta? Positivo ou negativo? O sinal da minha resposta vai ter que ser negativo. Ah, por quê? Porque mais vezes menos dá menos? Não é isso não. Você não está multiplicando nada aqui, não. Confunda as ideias. O resultado aqui é negativo porque eu tomo o sinal do maior em módulo. O maior número em módulo é o 2,37. O sinal dele é negativo. E aí como que eu faço agora? Agora, como esses números têm sinais diferentes, eu tomo o sinal do maior e faço a diferença entre eles. Então, por fim, eu teria que fazer isso. Olha, pega aqui o 2,37 e tira dele 1,63. Ou seja, tire de 2 inteiros e 37 centésimos, 1 inteiro e 63 centésimos. Vírgula embaixo de vírgula, passemos aqui aos cálculos. 7 menos 3 vai ter que dar 4. No lugar do 3, você vai deixar o 13. 13 menos 6 vai ter que dar 7. E no lugar do 2 vai ter que deixar 1. 1 menos 1 vai ter que dar 0. E aí a gente acaba chegando em menos 74... Como que eu faço a leitura disso aqui? Menos 74 centésimos. Perfeito? Está feita então aqui a nossa letra C. Começamos então eliminando os parênteses e a partir daí juntando parcelas positivas entre si, negativas entre si, até que no fim a gente viu que a parcela negativa ela era maior em módulo, fizemos então a diferença. Maravilha, bora para a letra D, que eu peço para você descobrir aí o resultado da expressão menos 1 inteiro e 75 centésimos, mais 3 inteiros e 6 décimos, menos 4 inteiros e 21 centésimos. Bem, de parcelas positivas, eu só tenho uma, né? Que é o 3,6. Então a gente mantém aqui, ó, 3,6. Agora eu vou juntar as minhas negativas. Menos 1,75 com menos 4,21, mantém o sinal, que é o negativo, e bora somar. 1 inteiro e 75 centésimos com 4 inteiros e 21 centésimos, ok? Então eu estou somando, apesar de estarem aqui com sinais negativos, mas eu estou somando porque são números que têm mesmo sinal. 5, se eu for somar com 1, vai ter que dar 6. 7, se eu for somar com 2, vai ter que dar 9. 1, se eu for somar com 4, vai ter que dar 5. Então chegamos aqui a 5 inteiros e 96 milésimos, ok? Desculpa, 5 inteiros e 96 centésimos. Então eu passo a ter 3 inteiros e 6 décimos, menos 5 inteiros e 96 centésimos. Qual que vai ser o sinal da resposta? O sinal da resposta vai ter que ser negativo. Por quê? Porque eu estou trabalhando aqui com uma diferença, e nesse caso eu tenho que tomar então o sinal do maior em módulo, que é o negativo, e faço agora a diferença entre o 5,96 e o 3,6. Então, ó, sinal negativo e 5,96. Se eu for tirar 3,6, aqui, vírgula embaixo de vírgula, igualando as casas, vou colocar aqui um 0. 6 menos 0 vai ter que dar 6. 9 menos 6 vai ter que dar 3. 5 menos 3 vai ter que dar 2. Então chegamos aqui a menos 2 inteiros e 36 centésimos. Perfeito? Menos 2 inteiros e 36 centésimos. Está feita essa que está aqui. Perfeito, maravilha. Conseguimos revisar a parte de adição e subtração de números decimais? Espero que sim. Teve dúvida? Volte, me acompanhe. Caso esteja tendo dificuldade aí, veja onde que está, se é na questão da regra mesmo, se não é às vezes essa falta de atenção na ideia de colocar vírgula embaixo de vírgula. Se for numa subtração, veja aí se é no lance de pegar emprestado, enfim, se tiver tudo rodando redondinho, que ótimo.
É nesse ponto que eu preciso que vocês estejam mesmo, ok? Forte abraço, tudo de bom, valeu!